nono ano. Vamos a mais um capítulo do nosso conteúdo, capítulo 16, diversidade religiosa e território. Estamos falando do continente asiático, não é? Então, por vivermos em sociedade, estamos em contato com diversas culturas, né? E as diferentes religiões, como parte da cultura, oferecem normas de condutas que mantêm a vida social. Portanto, precisamos conhecer as diferentes religiões para que possamos respeitar a diversidade de crença e buscar a convivência pacífica. A diversidade religiosa do continente asiático está relacionada aos conceitos de geografia, o que torna o espaço geográfico um espaço sagrado. Como a religiosidade influencia na disputa de reconhecimento de territórios desse continente? Berço das grandes religiões. Nós podemos definir que a religião é um dos fenômenos mais importantes da cultura humana. A Ásia destaca-se por ser o berço de grandes religiões do mundo. Aí surgiram e se desenvolveram as religiões mais tradicionais e com o maior número de fiéis ou seguidores, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Vamos conhecer um pouco sobre essas religiões. Mas vamos ver as características principais de cada uma. No judaísmo, o judaísmo ela é uma religião reconhecida como a mais antiga religião monoteísta da humanidade, né? Cronologicamente, é a primeira das 3 religiões oriundas de Abraão, ao lado do cristianismo e do islamismo. Seus seguidores acreditam que a vida é regida por normas estabelecidas por Deus. Aguardam a vinda do Messias. Entre suas tradições, celebra o Sabá desde a tarde de sexta-feira até a tarde de sábado. Os homens colocam na cabeça a quipá, que simboliza o respeito a Deus. Frequentam a sinagoga, o local de culto, para orar e ouvir um trecho da Torá, explicado pelo rabino, que é o líder religioso. A festa mais importante é o Yom Kippur, que é o dia do grande perdão. Cristianismo, iniciado nos meados do século I, é a religião dos seguidores de Jesus Cristo e predominantemente na Europa e nas Américas é a mais difundida no mundo. Os preceitos dessa religião são baseados na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O livro sagrado, Bíblia, é composto do Antigo e do Novo Testamento, local de culto às igrejas, líderes, tem o Papa, padres e pastores. O cristianismo agrupa diferentes grupos. Os mais numerosos são os católicos romanos, os ortodoxos, que celebram, a divina liturgia, e os protestantes, que também frequentam igrejas e têm como livro sagrado a Bíblia. O islamismo, fundada por Maomé, monoteísta, e Alá, seu único Deus, Maomé, seu legítimo profeta. Perseguido, Maomé foi nascido em Meca, migrou para Medina, fato conhecido como Hégira, que serve de calendário para os muçulmanos, aqueles que se subordinam a Deus. O livro sagrado ao Corão e uma outra escrita sagrada, que é a Sunna, com ditos e feitos do profeta,
lugar de culto a mesquita, e o islamismo tem duas vertentes, os sanitas e os xiitas. Hinduísmo. Seus preceitos influenciam fortemente a organização da sociedade indiana. Divindades. Temos aí várias, como a principal Brahma, Shiva e Vishnu, que representam as forças do universo. O texto sagrado Vedas tem como prática religiosa banhar-se no rio Ganges. Tem a vaca como um animal sagrado, que, segundo a tradição, carregava o deus Shiva. Também influencia outros costumes, como a divisão da sociedade em castas, e cada uma contém suas regras e tradições. No topo da pirâmide indiana, da sociedade indiana, estão os brahmanes, que são os sacerdotes que nasceram da cabeça do Brahma. Os kshatriyas, que são os guerreiros que nasceram dos braços. Os vaixás são os comerciantes que nasceram das pernas. Os sudras, que nasceram das partes mais inferiores da pirâmide. Há também os pátrias, ou dalites, que são encarregados das atividades mais desprezadas pela sociedade. Também são conhecidos como intocáveis. O budismo não inclui ideia de Deus ou deuses. Os budistas seguem a filosofia de Siddhartha Gautama, o Buda. A fundamentação do budismo é alcançar o chamado de nirvana, paz espiritual. O local, templo ou casa, ou a própria casa. Festa, eles organizam, se participam da festa das flores, que festejam a morte de Buda e homenageia os seus ancestrais. Sikhismo quer dizer discípulo. É o livro sagrado Adi Gandhi. Acreditam na existência de um karma, uma influência na vida atual das ações devidas que tivemos anteriormente. Fundador Guru Nanak. Confucionismo, que também é mais uma filosofia fundada por Confúcio, filósofo chinês. Princípio fundamental do confucionismo: a família é a base da sociedade e também cultua seus antepassados. Valores pregados: estudo, disciplina, consciência, política, trabalho e respeito moral. Doutrina: ela não se baseia na existência de Deus, é considerada uma filosofia, uma ideologia política, um modo de vida. Shintoísmo é genuinamente japonesa, cultua os antepassados e também numerosas divindades. Não tem também um livro sagrado, tampouco um profeta. Em sua concepção, tudo é sagrado no universo. Quanto aos territórios, a religiosidade e os seus territórios. Na Ásia existem cidades que são consideradas sagradas, como a própria Meca, nós já falamos aqui na Arábia Saudita, Jerusalém, Israel. Nela foi construído o Templo de Salomão, foi um dos mais importantes reis do povo judeu. E para os cristãos, porque foi lá que Jesus fez grande parte de suas pregações. Os muçulmanos construíram uma mesquita sobre as ruínas do Templo de Salomão. Um outro espaço considerado divino para os judeus, cristãos e muçulmanos é o Rio Jordão. Ficamos por aqui. Até a próxima, viu? Beijo a todos.